Universidade, bom dia. São 10 horas e 12 minutos em todo o território nacional. Está no ar o programa Universidade em Movimento, o programa radiofónico da Universidade Metodista de Angola. Edição de sexta-feira, referente a 14 de agosto, ano 2026. Cumprimentamos a si que se junta a nós agora. Bom dia. Está a acompanhar o programa académico da Universidade Metodista de Angola. Do outro lado está na estática sonora Filipe de Brito. A coordenação deste programa é do Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade Metodista de Angola. Realiza este programa a Vitória Armando. Na assistência de produção está a Esperança Jacob. Ao microfone estou eu, meu nome é Ofélia Felgueiras. Vamos juntos até bem pertinho das 10h50. Ciência, informação, cultura, entrevistas, músicas e muito mais você encontra no Universidade em Movimento. Universidade em Movimento. Renovados votos de bom dia, esta é a Rádio Metodista Queiroz que emite na frequência modulada 98.3 FM. Alcançamos o mundo através do site radioqueirozangola.org. Hoje é sexta-feira é dia da rubrica Cultura e Arte e nós teremos aqui um tema atuante, já com os meus convidados. Nós vamos falar exatamente quando a música serve de mensagem, como conquistar o público sem perder o propósito. Este é o nosso tema para a rubrica que marca a presença todas as sextas-feiras, que é a rubrica Cultura e Arte. Junte-se a nós, a antena do Tempo da Graça, sintonia dos 98.3 FM. Estamos em condições de saudá-lo musicalmente. Vamos ouvir boa música. Posteriormente, vamos aos nossos compromissos publicitários. Bom dia. Ciência, informação, cultura, entrevistas, músicas e muito mais você encontra no Universidade em Movimento. Universidade em Movimento. Faz despertar essa química perfeita que até dá inveja. A Mônica que o Tiago cantava tá aqui nos meus braços, toda apaixonada. Sou homem de sorte. Mônica que o Tiago cantava tá aqui nos meus braços, toda apaixonada. Sou homem de sorte. Sou homem de sorte. Sou homem de sorte. Amor, me dá a mão. Fala pro pai, manda já carta. Amor, me beija. É com você que eu quero casar. Toda certeza ganhou. Olhando pros teus olhos, conquisto o mundo por nós. Ao teu lado, amor. Música perfeita que me faz despertar. Essa química perfeita que até dá inveja. A Mônica que o Tiago cantava tá aqui nos meus braços, toda apaixonada. Sou homem de sorte. Mônica que o Tiago cantava
sorte. Amor, me dá a mão. Fala pro pai, manda já carta. Amor, me beija. É com você que eu quero casar. Amor, me dá a mão. Fala pro pai, manda já carta. Amor, me beija. É com você que eu quero casar. Mônica, minha sorte. Mônica, minha fezada. Mônica, minha sorte. Mônica, minha fezada. Amor, Universidade em Movimento. Um espaço da Universidade Metodista de Angola. Aqui na Rádio Cairós. Universidade em Movimento. Venha para a Metodista de Angola. Inscrições abertas para o Exame de Acesso 2026-2027, de 17 a 28 de agosto. Sonhe, acredite, conquiste. Inscrições para o Exame de Acesso 2026-2027, de 17 a 28 de agosto. Universidade Metodista de Angola. Aqui, o futuro é agora. Escola da Missão Metodista. Na Escola da Missão, investimos na formação de indivíduos autónomos e capacitados para serem verdadeiros líderes. Temos os melhores professores, infraestrutura moderna e um projeto de educação inovador. Na Escola da Missão, o seu filho encontra inovação e liberdade. Estamos no Quinaxis, ao lado da Universidade Metodista. Mais informações, 946 212 156. Escola da Missão Metodista. Refeitório Universitário da Metodista. Temos para si pequeno almoço e almoço. Fazemos ainda serviços de takeaway. Estamos abertos de segunda a sexta-feira, das 8 às 15 horas. Estamos localizados dentro da Universidade Metodista de Angola, no campus do Quinaxixi. Para mais informações, ligue para o 946 21 17 02. Refeitório Universitário da Metodista. Venha e sinta a delícia dos nossos sabores. Universidade em Movimento. Um espaço da Universidade Metodista de Angola. Aqui na Rádio Cairós. Universidade em Movimento. Viva, regressamos. Este é o programa Universidade em Movimento. Dizer ainda ao nosso querido ouvinte que estarão abertas a partir do dia 17 de agosto as inscrições para ter acesso à Universidade Metodista de Angola e oferece para si e para o seu educando diversos cursos. Por ora, vamos à nossa rubrica Cultura e Arte. Nas sextas-feiras, a cultura e a arte ganham a voz aqui, na sua Rádio Cairós. Viva! Mais uma edição da rubrica Cultura e Arte aqui no programa Universidade em Movimento. E eu já tenho os meus convidados. Vou conversar hoje, como sempre, o professor Kalumba. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, é um prazer estar aqui novamente, depois de um longo tempo. Depois de um longo tempo, esteve ausente. Sim. Umas férias, professora? Não, umas férias forçadas no programa, Exato. Mas era uma época de defesas de tese, Exato. exames, então tive que ficar concentrado mesmo na cidade do Quito. Mais concentração. E correu tudo bem, professor? Graças a Deus foi exitoso, realmente. Ficamos felizes e mais felizes ainda porque já está conosco para contribuir com o seu saber aqui nesta rubrica. É um privilégio e é minha responsabilidade social como docente. Muito bom. Temos também o nosso convidado, Ramiro Alberto Francisco, músico gospel. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bem-vindo e fico também lisonjeado de estar neste lugar e agradeço pela oportunidade.
Maravilha. Hoje vamos falar sobre música, não é? Até porque a nossa cultura, a nossa rubrica é exatamente cultura e arte. O nosso tema é quando a música serve de mensagem. E nós vamos abordar sobre o subtema como conquistar, não é, o público sem perder aquilo que é o real propósito. Como nós vamos conquistar o público sem perder o propósito? E nós vamos, porém, também aqui a abrir com o pensamento de Pablo Picasso, que diz: a arte é a mentira que nos permite compreender a verdade. E como sempre eu começo com o professor para fazer então a introdução do nosso tema. Até que ponto, não é, os músicos nos dias atuais estão a perder o real propósito daquilo que é levar a mensagem, seja ela de formato gospel ou secular? Acima de tudo, há um autor que dizia, a escola de Paulo Alves, que diz que tudo comunica. Então, a nossa ação social, a nossa maneira de ser e de estar, comunica. E, como diríamos isso, a música realmente comunica, quer uma mensagem positiva ou negativa. Mas, geralmente, os músicos estão aí para trazer sempre um aspecto didático ou realmente tocar as nossas emoções para nos colocarem um bocadinho mais alegres ou mais tristes, ou levar-nos até uma certa reflexão. Mas nesse sentido que nós temos em relação ao nosso tema, como conquistar o público. Muitas pessoas pensam em chamar a atenção. Há uma diferença entre chamar a atenção e outra coisa é conquistar. Para conquistar, por vezes, nós precisamos realmente chamar a atenção, mas é importante que em toda essa realidade nós não podemos, como diz o próprio tema, não podemos perder o propósito existencial ou o propósito profissional, ou realmente fugirmos o nosso estilo ou gênero, no caso da música. Eu agora vi aqui temos aqui o nosso caro Ramiro Alberto Francisco. Geralmente os cantores gospel temos irmão Ramiro, não? Sim, Exatamente. Ou irmão Chico. Não, na verdade, este é o nome que eu tenho no bilhete, Ramiro Alberto Francisco, mas como artista gospel eu respondo pelo irmão Ramiro @embaixador. Ok. Desculpa, Embaixador. Embaixador. Sim. Ok. Irmão embaixador. Então você vai dizer o seguinte, sobretudo na questão gospel, o homem gosta de arte. A arte realmente, esse aspecto, como disse o Pablo Picasso, que é a mentira que nos ajuda a compreender a verdade. E é aí que está a grande realidade da vida. A vida não se faz só de música. Apesar de Jesus ter dito, o homem não viverá só do pão, mas realmente há um fator que tem chamado a atenção aos músicos, a todos aqueles criadores de arte, e no caso de nós também como escritor, nós não vivemos por isso simples. Nós precisamos realmente também do pão. Então, como realmente levar esses dois elementos? Se queremos ser um bom artista, temos que ter uma dedicação quase total, ou a 100%. Automaticamente nos tira a possibilidade de ter uma outra atividade. Já passamos esse período, a gente sempre pergunta, é músico? Além de música faz mais alguma coisa? É artista? Exatamente, é artista. Além disso, mas é artista. Sim, mas Estão a ser ultrapassadas estas questões? ainda não. Há um nicho que consegue realmente viver única e exclusivamente da arte. Estamos a falar, se fosse futebol, aos Messi e aos Cristiano Ronaldo. Mas há outros que estão realmente a penar. Mas tudo isso tem é uma trajetória. Então, que é aquilo que tem, sobretudo, o nosso tema, estamos a lançar o pontapé de saída. Exatamente. Conquistar o público. Sem perder o seu propósito. Sim. Eu gosto muito de usar sempre os relacionamentos. Para conquistar uma mulher, não precisa logo mostrar todos os dinheiros que tens. É uma questão que leva... É todo um processo, não é?
Mas há aqueles que gostam de chamar a atenção, que nós chamamos aqui em Luanda os manamador, querem realmente aparecer. Mas o propósito é isso que nós vamos então discutir aqui, sem perder a nossa essência. Exatamente. Então já vi muitos músicos gospel que começa a gospel, mas depois a coisa não está a bater. E sentiu que já não sente mais, e é por isso que eu passo agora para o Sr. Ramiro, embaixador, falar-nos do seu propósito. Como músico gospel, acha que hoje no mercado angolano alguns músicos estão a perder o seu propósito? Sim, posso responder que sim. Mas isto também, voltado ao tema, tem muito a ver com a personalidade, o caráter de si próprio, ser um fazedor de arte. Por exemplo, diante da questão levantada, apresenta-nos ali 2 caminhos. Primeiro, é saber de si mesmo. É uma pergunta que se pode responder com a outra questão feita em si mesmo próprio, onde levanta-se a questão: eu estou a fazer isso para que fim? Se teres essa resposta, também vais poder compreender qual é a trajetória sua. Portanto, eu dizer que, porque ela lá no final apresenta 2 caminhos. Se a sua resposta é dizer que não, é fazer da arte ou da música gospel para o resgate das almas perdidas, aproximá-las a Deus, então acredito eu que estarás diante de um público que esse não te submetas a ele para seres um escravo, porque acreditamos nós que o público pede mais, e se você perder a sua essência, vai perder o propósito, porque no lado está o propósito, que é, nesse caso, o objetivo, ou seja, o propósito é alcançar a salvação. Alcançar a salvação. E dentro de tudo isto, do outro lado, também está o público que pode ser considerado como um elemento agregador da fama, e a fama na sua maneira, na maneira de ver, né? Na minha opção, pode ser um elemento também que é complicado. É músico gospel, vive da música? Na verdade, eu não somente da música, porque independente disto também trabalho, mas também não é muito fora daqui dela, também tem retirado alguma coisa que tem sendo benéfico para mim. Então, como conciliar isto para não perder o seu propósito? Desde já, qual é o seu propósito? Meu propósito nessa altura é o resgate das almas. Portanto, para Cristo. Para Cristo. Tirá-las do sítio onde estão, que por intermédio da mensagem, da melodia, aproximá-las a Deus. Diante deste propósito, então quero dizer que eu não me submeto às vontades do meu público, mas o público deve receber a mensagem passada, quer seja ela que pode até ferir, porque vai criar um trade-off, se assim me permite dizer, dentro de si mesmo, que é um conflito intrapessoal. Porque a palavra bíblica ela dizer que quando ela chega em nós para nos moldar, muitas das vezes nós entramos em conflito porque achamos que de nós está a retirar aquilo que achamos antes que seria benéfico para nós e para Cristo não é. Portanto, nós submetemos a Ele porque eles devem receber aquilo que Deus quer que fale para este público ou para nós, para então moldar o nosso caráter. Agora, se o propósito for fazer da música o nosso ganha-pão, então temos que submeter a estes que levam mal ao bolso para poder então nos fazer chegar àquilo que nós precisamos. Professor, vamos falar um pouquinho do propósito. O que é o propósito? E por que é que muitos artistas perdem-se pelo caminho exatamente por causa do propósito? Exemplo prático. É um músico gospel. Vive somente daquilo que a música gospel vai oferecer, mas depois sente que o gospel não rende. Será que este é um motivo suficiente para se perder do propósito? Há uma definição de propósito que diz que é a intenção, o objetivo ou a razão de ser algo. Tem muito a ver com a questão da intenção, vontade, está ligado a determinados alvos e metas. E tem também muito a ver com o sentido existencial. Vamos aqui desmistificar uma realidade. Eu gosto muito de falar com base em realidades também. Eu uso sempre a questão relacionamentos e Bíblia. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos um povo. Entre o povo israelita, havia uma tribo específica que estava direcionada ao sacerdócio, os levitas,
que eles tinham essa responsabilidade de cuidar dos aspectos ligados à adoração e templo, e ligado a isso havia um aspecto ligado à música, porque não existe culto, no verdadeiro sentido da palavra, religião sem música. Hoje podíamos dizer o seguinte, eu não concordo muito com aquelas pessoas quando vão para um culto, dizem, chegou o momento da palavra, dizem, chegamos ao momento mais importante do nosso culto. Não é. Todos os elementos no culto são realmente importantes e a adoração é um dos elementos também de extrema importância. Então, quem canta deve levar uma vida consagrada e deve ter quase o mesmo apoio que aqueles que usam da palavra realmente recebem. Exato. Só para dizer o seguinte, há um determinado momento nas Escrituras mostram-nos que o povo, os levitas, abandonaram o sacerdócio, o cantar, o ajudar o templo, porque não tinham a recompensa, as pessoas não pagavam os seus dízimos. Estou a alertar, às vezes, a importância das pessoas nas igrejas que não aceitam dar o dízimo. O dízimo tem um elemento fundamental para poder apoiar aqueles que servem à igreja. Algumas igrejas pegam o dinheiro do dízimo, põem na construção, e tem muita gente que serve a Deus que fica a padecer. Os levitas abandonaram e também foram produzir cuidar das suas lavras. Então, quando chegamos a esse ponto, nós temos que ter isso em mente dentro das nossas denominações e igrejas, em particular, estamos a falar da questão de música. As pessoas, além do aspecto artístico e espiritual, também têm necessidades físicas e materiais para serem satisfeitas. E então, eu acompanhei o evoluir da música gospel em Angola e conheço a maior parte dos artistas, a história de muitos deles. Como a música gospel também entrou em Angola, a influência dos dois países, Congo Democrático, a influência do Brasil. E, no princípio, tudo começa com o amor ao serviço a Deus. E quanto mais amor, maior dedicação, mas as pessoas têm responsabilidades sociais. Então, isto é que leva... Já vi irmãos que começaram como cantor gospel e depois terminaram como cantores seculares ou mundanos, se alguns ofendem-se com essa palavra. E há uns que fazem as duas coisas. Eles dizem, eu sou cantor, mas eu sirvo a Deus, mas eu também preciso comer. Então, essa questão é que o nosso propósito está ligado a um chamado, mas é um processo todo. Não é negociável o propósito, professor? Como eu posso dizer isso? Eu às vezes digo o seguinte, é preciso a pessoa depende. A pessoa precisa ter algum equilíbrio. Okay. E compreendemos que é todo um processo que requer maturidade. Eu um dia penso como escritor, viver só da arte de escrever. Mas isso não vem da noite para o dia. Isto vai levar tempo. E enquanto isso, eu tenho uma outra atividade ao lado. Mas estou a dizer o seguinte, enquanto eu vou desenvolver a minha atividade que ajuda a sustentar o meu ministério ou a minha arte de escrever, eu perco muito tempo que eu deveria me dedicar com exclusividade para essa questão que é a escrita. Então, essa questão do negociável, nós temos que ponderar bastante. Temos que ter equilíbrios. Temos que ter equilíbrios e temos que compreender que, por vezes, há indivíduos que têm um apelo. Eu conheço amigos que têm apelos, que ele não faz mais nada a não... Se o pão vem ou não vem, ele fica ali e tem aquele... Para ele é inegociável. E em função disso, também tem... E cada um tem um apelo, uma chamada diferente. Nesse momento, na música gospel, a grande referência que temos aqui em Angola é a Nair. E a Nair tem um estilo e uma... Como é que posso dizer isso? Chamaria não estilo, mas uma estratégia de desenvolvimento do seu ministério. Pelo que eu tomei conhecimento, ela não cobra um cachê.
E o facto de não cobrar um cachê criou determinadas sinergias que ela leva ou recebe além do cachê que deveria ter cobrado. devia ter cobrado. Então, aqui está um problema de estratégia que cada um deve realmente usar. Não deve-se negociar o nosso propósito, não se deve, mas o problema é as estratégias que nós devemos usar Para não perder o propósito. perfeitamente. Porque essa questão, quando estamos a falar conquistar público, é uma questão de marketing. E temos também que ter cuidado. O irmão Ramiro, @embaixador, que o público deve-se... Ele não negocia O propósito dele com o público. O público é que deve se dar a mensagem que ele transmite. Mas aqui temos que levantar alguns pontos de interrogações, as devidas aspas. Porque a estratégia de conquista de um público tem muito a ver... também começa logo a partir do momento em que nós pegamos a caneta para escrever uma mensagem e compreendermos, por vezes, qual é o estilo que o povo, que o nosso público quer, mas também, às vezes, aquilo que eu disse, quando eu tenho um propósito, uma mensagem específica, num determinado estilo, eu posso remar contra a maré. Estilo, por exemplo, quando olhamos o estilo reggae, desenvolvido por Bob Marley, era totalmente diferente naquela época. Mas ele se concentrou e defendeu que aquele era o seu estilo, e hoje é um estilo que está realmente bastante difundido. A nível mundial. Ele desenvolveu uma determinada marca. Irmão Ramiro, já se deparou com alguém que perdeu o seu propósito? Qual foi o seu posicionamento enquanto não é músico gospel e também embaixador da palavra de Deus? Na verdade, por questões de ética, não quero aqui... Sem mencionar nomes. Sim, para não ferir sensibilidade. Sem mencionar nomes. Na verdade, nos deparei, deparei com só que a estas pessoas ainda sentem que eles fazem parte, ou que sentem que ainda está alinhado ao propósito pelo qual ele teve no início. Mas no olhar atento, as pessoas acham que esse já está muito fora, porque mesmo estando na linhagem, o sítio onde vai ainda, usa o mesmo estilo, em nome de Deus faz a música, agrada, quer falar de Jesus, e fala de Jesus, porque também, como a Bíblia mesmo é clara, dizer que o problema não é falar de mim, o problema é falar comigo. Porque todo mundo fala de mim por causa da minha existência. Agora, que é diferente é falar comigo, porque só fala comigo aquele que tem intimidade. Quem que tem intimidade comigo só aquele que cumpre aquilo que eu oriento. Portanto, ainda sentem que estão alinhados no ponto de vista deles. Este alinhamento é no ponto de vista espiritual. Uau, mas os demais já sabem que esta pessoa está fora do padrão, do propósito. Exatamente. E como crente, como tem sido a sua conduta para esta pessoa? Não procura conversar, direcioná-lo? Qual tem sido a sua posição? Na verdade, sentar com ele, mostrar a verdade, falar para ele a verdade. Embora a verdade doa, não é? Doa, como se tem dito, mas é importante porque é esta a missão que nós temos para despertá-lo. Já pensou... Mas agora, sim, só que as pessoas falam, as pessoas prestam o seu conselho, depende de quem vai receber. Porque a Bíblia também nos ensina que queira, aceite ou não, mas você fala. Da tua parte está feita. Por isso nós não devemos deixá-lo ir, né? Nós falamos, agora também não é obrigado a aceitar que a gente fala. Mas senão é a nossa missão falar para mais uma vez mostrá-lo que onde tu estás fora do propósito pelo qual Deus te condicionou a vida do princípio. Já pensou em deixar de trabalhar só para estar no propósito de ganhar almas para Cristo, que é de fazer a música gospel? Bem, voltado a esta questão, posso dizer que, por enquanto, é um processo, conforme dizia ali o doutor, é um processo que não se define de uma noite por dia, porque, na verdade, independentemente de fazermos parte da questão espiritual, mas também precisamos do material que assegura. Nós temos família, para tomar uma decisão assim, precisa-se saber profundamente, porque se essa questão não for bem estudada, o que vai acontecer? Então vais perder o propósito.
vais pensar que é para eu assegurar isso, mas em função do da circunstância, em função das necessidades, és capaz de perder o propósito. Por quê? Vais querer fazer muito mais para conseguir, então criar o autossustento, e ali você perdes o propósito pelo qual crias desde o princípio. Por isso precisa ser estudado. Até aqui ainda não consegui, não pensei até lá. Tudo deixei a mãos de Deus. Muito bom, são agora 10h43 minutos na rádio. Bom dia, ouvinte. Muito obrigada por estar deste lado, sintonizado nos 98.3 FM. Nós alcançamos o mundo através do site radioqueirosangola.org. Nós somos a antena do Tempo da Graça, bem que a Rádio Queiroz está aqui a celebrar também no mês de agosto os seus 14 anos de existência. Portanto, 28 de agosto de 2012, 28 de agosto de 2026, são 14 anos. Junte-se a nós a esta festa que nós estamos a realizar, não só a nível do mês, como também a nossa programação. Professor, então o propósito é tudo na arte? Na arte, dizer que é tudo, não podemos chegar a... Será que todos os artistas que se perderam, não só no mundo gospel, porque há quem simplesmente parou de cantar porque acha que a música não leva a lado nenhum? Isso não precisa ser secular e não precisa ser gospel. Este também perdeu o propósito. Eu não diria que a pessoa perder o propósito, porque cada um de nós veio ao mundo com um determinado propósito de vida. E, sobretudo, a música gospel, as pessoas não devem... Muitos cantam por emoção. Tem uma bela voz, gosta de cantar, gosta de aparecer, gosta de receber elogio, mas não compreendem o sacerdócio que está por detrás disso. E todo um sacerdócio requer sacrifício. O problema está, muitas das vezes, não em perder o propósito, mas a estratégia que a pessoa vai realmente desenvolver. Deixa-me só dar dois exemplos aqui. Nós temos uma cultura, por vezes, de que o músico gospel, essa é claro, todos nós concordamos por vezes, só deve cantar música gospel. Mas agora, quem é o nosso público? As pessoas dizem, por vezes, o músico gospel só pode cantar em atividades gospel. Mas já começamos a ver que as estratégias estão a mudar. Temos na nossa praça músico gospel que cantam em atividades seculares, até político-partidárias. E ele diz que não, e eu já conversei com alguns e dizem não. Eu não abandonei o meu propósito. Eu estou a anunciar a mensagem para aqueles que mais precisam ouvir a mensagem. Jesus disse o seguinte, é aquela estratégia de deixar as 99 ovelhas para ir ao encontro de uma. E as pessoas, mas é a estratégia dele. Mas essa pessoa não perdeu o seu propósito. Há um caso de um outro cantor gospel, e esse eu chamei a atenção. Ele estava jovem, devemos ter a diferença de idade entre 3 a 4 anos. E uma vez consegui encontrá-lo numa atividade na Rádio Nacional. Havia algum músico que lançou ali algum disco. E eu perguntei a esse irmão, porque ele era um músico gospel, mas fez um disco gospel usando cantores seculares, bastante renomados. E eu perguntei, disse, meu caro, será que não há músicos ou instrumentistas cristãos para você buscar ímpios? É o caso, todos nós temos um propósito de um dia constituir família, ter filhos. Esse é o propósito final. Mas cada um tem a sua estratégia. Há aquele que vai buscar um ímpio para convertê-lo. O importante, qual é o meu propósito? É procriar. Mas a minha estratégia pode ser pegar um ímpio, mas as escrituras nos mostram a realidade de não vos coloquei em julgo o quê? Desigual. Essa é uma expressão que às vezes toca-nos na igreja, dizem não, o pregador veio aqui nos bifar, nos chamar a atenção, porque a realidade, porque a estratégia que eu estou... O fim é único.
eu não vou ficar crescei-vos e quê? E multiplicai-vos, mas a minha estratégia é diferente. Eu vou buscar um ímpio que tem condições em detrimento daquele irmão gospel que não tem condições. Mas só para dizer um outro exemplo que eu verifiquei, essa aqui é público, ninguém podemos, não estou citando o nome, é uma cantora congolesa, pertencia àquele grupo, os Macoma. Nathalie, esquece o nome dela. Nathalie. Ela começou a cantar música gospel, mas depois nessa trajetória toda ela acabou por se desviar. Então tentou a música secular. Na música secular, como dizem os luandenses, roxou. Depois ela regressa e diz, não, e uma série de questões. Só para chamar a atenção o seguinte, também há esse aspecto. Nós somos aqueles os mais críticos. Dizem que os religiosos são aqueles que quando encontram um soldado ferido, ao invés de dar todo o apoio, acabamos por mais mutilar ou matar o indivíduo. Não temos o apoio. Nas igrejas, nós temos que, todos nós vamos adorar a Deus, mas aqueles que se dedicarem a esse serviço para o Senhor devem ter um maior apoio, não só da igreja, mas também temos irmãos empresários. Há irmãos empresários em nossas igrejas que preferem apoiar concurso de misses, coisas fúteis, a apoiar um irmão que está a servir a Deus, cantando, escrevendo, desenvolvendo qualquer outro projeto. É uma coisa, é um paradoxo que a gente não consegue compreender. Então, temos essas pessoas que têm realmente um determinado propósito, mas só para dizer o seguinte, todo indivíduo que tem um determinado propósito, que quer manter esse propósito, tem que realmente fazer sacrifícios. Irmão Ramiro, qual é a sua estratégia para não perder o propósito? Falando a verdade, sem Deus não seria possível mesmo. Primeiro, manter o meu foco. A estratégia minha, primeiro mesmo, é dizer que eu não devo abandonar ainda o trabalho que me dá o pão, para não me desviar, porque isto precisa. O resto deixar mesmo só a critério de Deus. Muito bom. Estamos bem na reta final. Aproveito também já para deixar aqui conselhos em torno do nosso tema, não é? Como conquistar o público e não perder o propósito. Estamos a falar, o nosso tema central é a música, mas levou-nos ao subtema do propósito. Deixe então aqui os seus conselhos, sobretudo para os seus colegas, não é? Músicos gospel. Ok. Desde já agradecer a casa, dizer aos meus colegas, fazedores de arte, não só de música gospel, mas todos aqueles que pegam um instrumento para fazer dele alma para resgate das almas perdidas, dizer que não devemos perder. Primeiro, manter o nosso foco. E para isto acontecer, precisamos nós nos conhecermos, o que é que a gente precisa realmente, só assim conseguiremos. E quando Deus fala para nós no silêncio, se sabermos qual é o nosso propósito, então é pedir a Deus para que ela não se afaste de nós. E, acima de tudo, para fazedores da arte, música gospel, continuar sempre na presença de Deus, porque é Ele que realmente nos dá caminho, segurança e proteção. Tem Obrigado. música nova já? Tem música nova? Sim, tenho. Muito bom, muito bom. Então vai vir com mais calma para falar da sua música aqui no programa. Professor, estamos a ir embora. Considerações finais? Ok, a primeira é um conselho aos fazedores de arte. Devem realmente permanecerem no seu propósito, mas devem ter uma boa estratégia de conquista do seu público. Então, desde o momento em que começam a escrever, a compor as suas músicas, essa estratégia tem que estar realmente bem definida. Às vezes nós estamos a arrochar não porque não temos a bênção de Deus ou porque o nosso produto não é bom, mas é porque não estamos a elaborar a estratégia acertada. Precisamos então contornar a nossa estratégia, melhorar a maneira como vamos realmente conquistar o nosso público e não mudarmos simplesmente de estilos e gêneros
porque há uma onda naquele momento. Às vezes precisamos aproveitar a onda, mas sem esquecer realmente o nosso verdadeiro propósito. É uma questão estratégica. Agora, só para chamar a atenção, uma vez fiquei preocupado com um determinado... Desculpa, até esse indivíduo, ele é um docente e ele recebeu o apelo para poder servir a Deus. E ele perguntou-me, o que devo fazer? Eu, como mais velho, um bocadinho mais experiente, disse o seguinte: não deixa o teu pão, mas tenta equilibrar um pouco. Mas ele acresceu muitas atividades ao mesmo tempo. Não conseguiu gerir. Por fim, acabou de ter um problema de saúde que não lhe permite nem cumprir o seu propósito e nem ganhar o seu pão. Então, temos que ter cuidado. Nessa luta entre o nosso propósito e manter o nosso pão, o nosso propósito, como dissemos logo nisso, posso agora reafirmar, é inegociável e é prioritário. Se sentirmos que temos esse apelo para um determinado propósito, ele é a prioridade e o resto ele proverá. Então, último conselho, para deixar aqueles que têm realmente condições, devem realmente apoiar os artistas. Todos aqueles indivíduos que estão ligados a um determinado propósito merecem o seu apoio. É uma forma de poder incentivá-lo. O pouco que tens, contribua. Adquira um CD, faz a promoção da música, abra portas para os pastores, abre uma porta para os músicos, convidem e orem por eles, acima de tudo. Está dito então aqui as considerações finais pelo professor Kalumba Alfredo Rodrigues, que esteve aqui, docente e escritor desta nossa rubrica Cultura e Arte. Igualmente o irmão músico gospel Ramiro Alberto Francisco. Muito obrigada. Contamos consigo nas próximas vezes. Obrigado. Quero considerar esta primeira das muitas vezes. Muito bom. Professor, é sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Aqui 50, em casa. 50. Lá em casa nós falamos sobre o tema então como conquistar o público sem perder o propósito. Este é o tema da nossa rubrica Cultura e Arte e vamos ficar com um pensamento de Pablo Picasso, que diz exatamente sobre o nosso tema que nós abordamos aqui. A arte é a mentira que nos permite compreender a verdade. Até a uma próxima rubrica Cultura e Arte. Nas sextas-feiras, a cultura e a arte ganham a voz aqui. Na sua Rádio Queiroz.